Olá, eu já vim falar para você sobre a lei da suposição. Essa lei da suposição, ela também está na Bíblia, mas você sabia que você é capaz de realizar todos os seus desejos? Todos mesmo, não é só um, é todos. Só que para isso, você precisa estar consciente do que você realmente quer para sua vida e supor que é real. E o universo ele vai transformar a sua suposição, a sua imagem mental, ele vai transformar em algo real e pronto, acabou. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, coisas maiores do que a que Cristo realizou, você realizará. O próprio Cristo disse isso. Então, você precisa somente crer e saber o que você realmente quer. E eu vejo que muitas pessoas não sabem o que elas querem. E quando você sabe exatamente o que você quer e confia, isso vai acontecer na sua vida. Agora, o que acontece aqui, na lei da suposição, você precisa parar determinantemente de reagir e alimentar tudo aquilo que vem de fora. Você precisa manter aqui na sua tela mental a sua visão tão clara como se fosse a luz do sol. Você precisa ter uma certeza de que tudo que você deseja já é na sua vida. Assim como você tem certeza que você vai morrer um dia, você precisa ter certeza que aquilo que você deseja é real na sua vida. E você precisa ter um detalhe. Por exemplo, eu quero um relacionamento de tal forma que seja, você específica, você tem que especificar, porque só você sabe o que você quer. Eu quero um emprego de tal forma que só você pode especificar, especifique isso e mantenha isso na sua tela mental. Só que aí entra aquela questão, o que é? Mate tudo que vier de fora. Como você vai fazer isso? Você não vai reagir. Tá acontecendo ali fora um monte de coisas e pode ter certeza. E você será testado diariamente até que você assuma o estado desejado. E quando você assumir esse estado desejado, ninguém mais pode te tirar o que é teu. Você é a única criadora da sua realidade. E você sabia por que você tem criado situações que você muitas vezes não gostaria de estar passando? Porque dentro da sua tela mental, você está vendo, sentindo e percebendo coisas e situações que você não gostaria. E a sua mente subconsciente, ela não sabe distinguir uma realidade de algo imaginário. Então, se você sente medo, se você sente raiva, é isso que você vai manifestar na sua vida. Se você sente amor, segurança, e você percebe que o mundo é um lugar seguro, mas você crê nisso, ninguém também vai poder tirar isso de você. Então, quando eu falo para você que você pode manifestar qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo, eu falo com consciência de causa e eu não vou nunca usar isso para mentir para você. Porque eu sei a vida que eu vivia, eu sei como eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude. Quando eu fui mãe da minha primeira filha, hoje ela tem 22 anos, eu morava em um barraco de madeira. E eu não estou dizendo que não queria a minha filha, eu só não achava justo ter filhos para viver na miséria, que eu já tinha sido criada, o pai da minha filha tinha sido criado. E naquele momento, eu achava injusto ter filhos, sabe? E foi quando eu olhei para o pai da minha filha e disse, eu não aceito uma vida dessa para ter filhos. E eu já tinha a minha filha. Então foi quando eu decidi que não teria mais filhos, não. Assim não. E que então a nossa vida precisava mudar. E foi quando tudo começou a mudar. Só que nessa época eu não conhecia essa lei tão profunda. A lei da suposição, da causa e efeito, da reação. E todas as outras leis, as leis do universo, você pode encontrar no livro O Kybalion.
Sempre eu vou deixar especificado e você pode deixar perguntas aqui, eu vou responder para você. Hoje eu sou terapeuta sistêmica, energética, integrativa e espiritual, porque a nossa vida ela é feita de tudo isso. E existe muito mais mistérios entre o céu e a terra do que nós podemos imaginar. E quando você vê algo novo e sugestivo, o que você precisa fazer, ao invés de criticar, é buscar conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, e sabeis vós que sois deuses. Uma pessoa que se transforma em Deus aqui na Terra, ela não vai querer controlar as outras pessoas. Ela vai tomar controle da própria vida. Porque quem governa o mundo é Deus, é a força cósmica. Mas nós controlamos a nossa própria vida. Não espere que Deus vai vir te salvar. Não. A vida ela vai te atropelar quando você não toma consciência do que você realmente quer. Mas você sabe que você deseja. E voltando para aquela situação, quando eu te disse que eu posso provar isso, quando eu vivia naquele barraco imundo, fedido mesmo, sujo com a minha filha, e por vezes eu chorei de desespero, de saber que eu estava repetindo, sabe? Repetindo aquele padrão de miséria. E o que eu mais temia ainda era pior. Assim como a minha mãe ficou abandonada comigo, né? E as outras filhas dela, eu olhei para aquele homem e falei, daqui a pouco é o que vai acontecer comigo. Porque eu disse não para aquela situação. Aí que entra uma questão. Eu não disse não para o homem, eu disse não para aquela situação. E na minha mente eu imaginei outra situação de vida. E na época eu era até crente. E eu comecei a orar para Deus mudar a minha vida. E como na época eu era uma pessoa muito submissa, eu me pus a cuidar da casa, da filha. Mas eu nunca fui uma pessoa ingênua no sentido de que o mundo é assim, eu tenho que me conformar, não. Então eu disse, agora você, que era o pai da minha filha, você vai estudar, porque eu não quero criar nossa filha vivendo assim como a gente viveu, passando fome, necessidade e todo tipo de miséria. E ele fez, ele foi compreensivo. Acho que também não foi fácil para ele. Eu nunca perguntei isso, porque cada ser humano é único. Nós não temos que achar que porque algo é ruim para você ou para mim, é para todos. Não, tem gente que tá bem assim. Só que o que eu quero falar para você aqui, se eu conseguir o que eu queria na minha vida, você também consegue. E houve um momento de inconsciência, porque o relacionamento, ele não foi um relacionamento agradável. Talvez pela minha ter a idade, muito jovem, e por tantas outras coisas, que este marido, ele tinha exatamente defeitos muito semelhantes com o de meu pai. Que de papai, ele teve suas situações, um homem muito mulherengo, envolvido com situações que eu não estou aqui para julgar meu pai. Tanto não estou mais, que no momento em que eu julguei papai por ter feito o que fez, porque eu não tinha conhecimento, a história se repetiu na minha vida, atraindo exatamente para minha vida um homem com as mesmas características de papai, me transformando em uma vítima, se eu tivesse continuado com aquela linha de pensamento assim. Mas não, eu não penso assim hoje, e eu não pensava mais nisso. Quando eu comecei a perceber, em minhas orações, em meu íntimo, eu desejava ardentemente paz, saúde, liberdade e harmonia na minha vida. E eu desejava amar e ser amada. E ali era impossível isso. O fato dali ser impossível e eu estar manifestando um novo estado, eu precisaria sair daquele ambiente. O que eu não sabia é que se eu não saísse, a vida iria me atropelar e me tirar dali. Para que aquilo que eu mantive como verdade dentro de mim se manifestasse. Então, eu comecei a perceber que o casamento havia acabado e eu ainda estava dentro daquela casa. E em um determinado dia, eu fui expulsa da minha casa e jogada mesmo. Eu tenho todos os relatos, porque de certa forma eu já sabia que eu
eu queria me libertar daquilo, mas a crença de que o casamento é até que a morte nos separe, de certa forma ela falava mais alto. E um certo dia, eu fui na casa da minha filha, já com 22 anos. Nessa época, esse mesmo pai da minha filha já era advogado, muito bem sucedido. A minha filha já estava sendo advogada também. E eu cheguei na minha casa e tinha sido despejada, com tudo. Inclusive tem a história do meu gato nesse despejo, porque hoje para mim isso é interessante, porque foi uma criação da minha realidade. Ele me despejou, eu e minha outra filha, que é filha dele também, meu gato, tudo, jogou em uma casa. E eu cheguei, que eu estava no estado do Paraná, onde eu moro hoje, realmente era um dos meus sonhos, morar no estado do Paraná. Eu olhava como se eu não acreditasse naquilo. Naquele momento, eu também estava tomada por uma certa dor, porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. E eu respirei no meu mais alto, profundo da minha alma. Não só respirei, eu mergulhei. Eu lembro que na casa havia uma banheira. Eu enchi aquela banheira de água, aqueles móveis, aqueles trem todos jogados no chão, assim, era desolador. E coloquei um pacote de sal grosso, entrei mais minha filha na época ela tinha 10 anos. Falei, vamos tomar banho de sal grosso, que o futuro me aguarda e tem algo bom para mim, porque eu não tinha mais o que fazer, até porque o que eu pedi, lembra? Paz, amar e ser amada, harmonia, independência, prosperidade, felicidade, todas essas coisas estavam, até eu escrevi. Eu não poderia ser feliz ao lado de um homem que eu já não amava mais, e ele também não me amava, porque eu não queria estar naquela realidade. Eu falo com certeza, porque ele tem suas dificuldades como homem, um homem violento, com vícios que não condiziam com a pessoa que eu precisava ser. Então eu não poderia mudá-lo, eu posso mudar a minha realidade. E por que? Eu falei no início do vídeo, por que eu não manifestei ele como o marido ideal para mim? Não existia mais amor, não existia amor. Porque foram 26 anos de casamento, onde eu sofri violência doméstica, abuso de todas as formas, sexual, emocional. E este homem, para mim, era incabível que eu pudesse querer manifestar amor ao lado dele, porque já não existia. Então, você pode sim, deve, vai manifestar a pessoa que você quiser. Só que aqui entra aquela questão, a pessoa que você quiser e que você ame, e que também te ame. Porque, nesse caso, eu poderia transformar aquela realidade? Se eu quisesse, sim. Só que eu já não queria mais. O amar e ser amada naquele relacionamento era impossível para mim. E eu preciso ser adulta e tomar a responsabilidade de que tudo que ele fez comigo foi porque eu permiti. Eu permiti exatamente porque o que ele fez comigo me levou a ser, está me levando ainda a ser exatamente quem eu desejava ser. Aquela mulher livre, independente, amar e ser amada, estar com alguém que eu amo e que também me ama, construir uma nova realidade. Então, a partir do momento que eu compreendi isso, e eu compreendi que aquela mulher e aquele homem, no caso, ele colocou outra mulher dentro da minha casa, após ter jogado as minhas coisas. Realmente, hoje eu posso rir disso, mas na época eu fiquei assim, sabe quando você fala, você vê o mundo te atropelando. Mas quando você tem esse conhecimento, e você entende que toda vez que o mundo te atropela, é para algo melhor. Observe a história dos discípulos. Todos passaram por momentos de deserto. Todos. E o próprio Jesus Cristo passou por um momento do deserto. E após a tribulação é que veio a bonança. Após a tempestade, sempre virá a bonança. Quando você codifica isso na sua mente, nada mais te impede de realizar os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos. Se eu ficasse no papel de vítima, que é o que você observa por aí, eu fui largada, eu fui trocada, substituída, mas como que pode ter feito isso comigo, me jogado e não sei o que, e abandonado eu depois de crescer na vida e não sei o que é toda essa história que você vê as pessoas falando. O que eu ia estar fazendo? Eu ia estar alimentando
a minha posição de vítima. A minha posição de vítima. Isso não é você, sabe, não sofrer. Sim, você vai sentir, você vai às vezes chorar, você é um ser humano. E naquele momento você está sendo curada das suas feridas. Aquele momento que ele fez isso comigo, ele me proporcionou curar em mim a rejeição de papai, a humilhação, o abandono, né, a traição, o abuso sexual na infância, que eu passei a minha adolescência e a minha juventude toda passando por isso, com uma repetição. O causador disso tudo foi eu, quando eu não podia compreender pela minha ignorância, porque existe essa questão. Nós nascemos, nós não sabemos de nada. Então nós ficamos adolescente, talvez na vida adulta, ficamos curiosos. Alguns ficam na adolescência, e tomara que você seja um desses, que está vendo e fique curioso agora. E depois você começa a experienciar o que está além de só existir. Nós só nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, quer dizer isso? E eu sempre fui muito curiosa e eu nunca concordei com isso. Nós somos seres espirituais, seres energéticos, seres com grandes poderes de transformar a nossa vida, de nos curarmos, de ter uma vida abundante e próspera. E isso é ser o Deus da sua vida. Então, na quarta fase, é onde você compreende que toda a agressividade que veio contra você, toda tribulação, seja o que for que você chamar de tentação ou de Satanás ou diabo, que muitas pessoas falam assim, inimigo tomou conta da cabeça, inimigo, Satanás tomou conta de fulano, por isso que fez isso. Não foi. Toda pessoa faz aquilo que ela escolhe fazer. Ninguém é vítima de nada e ninguém é ocupado por Satanás ou diabo. Satanás e o diabo nada mais é do que o ego da pessoa. A pessoa decidiu fazer alguma coisa, te prejudicou e você escolhe. Ou eu vou ficar olhando para aquilo que ela fez, ou eu vou olhar para aquilo que eu quero. Porque não dá para ficar olhando as duas coisas. Isso quer dizer, não fique em cima do muro. Não dá para servir a dois senhores, entende? Você não pode ser a vítima e também realizar os seus sonhos, seus objetivos, seus desejos. Você vai escolher o que é que você vai fazer. E essa história minha não é para que você fique com pena de mim, é para que você olhe que desgraça foi que te aconteceu. Olha bem, qual foi a tragédia que te aconteceu de ruim, que você ainda está se lamentando, mas que você pode agora, tomando consciência, olhar para aquilo que você quer. Falar, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar isso para lá. Não é assim, eu vou deixar isso para lá. Eu trabalho com a reprogramação mental e você começa a liberar tudo que te fizeram, scriptar os seus sonhos, seus desejos e focar aqui na sua energia. E depois você vai entrar em um quarto grau de consciência, que é agradecer tudo, exatamente tudo que te fizeram. Porque o que te fizeram aqui te trouxe para a dor. Na dor, você escolhe olhar para o que te fizeram ou olhar para os teus sonhos, para os teus desejos, para os teus objetivos. O universo, ele não atropela pessoas que não têm sonhos, sabe? Se você tem um sonho, você é capaz de realizar. Com consciência será sem dor, sem consciência será com dor. Isso você pode anotar e perceber, porque você vai fazer um retrospectivo da sua vida e você vai ver que tudo aquilo que você não fez com consciência, a vida te atropelou para você fazer com dor. Agora, quando você toma consciência, isso muda. Muda tudo. Você não vai focar mais, mas fulano pegou isso de mim, fulano fez isso comigo. Você vai se perguntar, o que eu preciso aprender com isso? Que se eu aprendesse, mudaria a minha vida agora, sabe? Você não vai reagir mais. Você vai matar tudo aquilo que te impede de ser quem você quer ser, de realizar o que você quer realizar para você.